A cidade é abalada quando 17 crianças desaparecem misteriosamente às 2h17 da madrugada, restando apenas o tímido Alex Lilly. A professora Justine, envolta em acusações e pesadelos, busca respostas enquanto fenômenos estranhos cercam a família do garoto. A presença enigmática de sua tia Gladys revela uma conexão com forças sobrenaturais e rituais sombrios que aprisionaram as crianças. Conforme a investigação vai avançando, segredos perturbadores vêm à tona, culminando em um confronto aterrorizante entre a inocência perdida e o mal encarnado. This is where the story really starts. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Vitor Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Lançado em agosto de 2025, A Hora do Mal, novo filme de terror escrito e dirigido por Zack Cregger, vem sendo chamado de um dos melhores filmes de terror deste ano, ao lado do excelentíssimo e um pouco melhor Faça Ela Voltar dos irmãos Philippou, que eu inclusive já fiz vídeo aqui no canal. Estrelado por Julia Gardner, Amy Madigan, Josh Brolin, Austin Abrams e Benedict Young, o longa logo ganhou força entre a crítica e o público. Mas eu não consegui assistir na época do seu lançamento nos cinemas, só agora com a chegada dele nos serviços de streaming, digamos assim, em alguns lugares bem incomuns também. Finalmente eu pude assistir. Mas será que ele é realmente tudo isso que todo mundo, crítica, público, estão falando a respeito? E será mesmo que A Hora do Mal merece mesmo esse título de melhor filme de terror de 2025? Hoje eu vou trazer a minha análise e resenha a respeito do longa, e algumas impressões que eu tive sobre o filme. Então chega de papo, bora pro vídeo. Depois da vinheta nós falamos sobre A Hora do Mal. O lançamento de A Hora do Mal, ou Weapons, no título original, escrito e dirigido por Zack Cregger, o diretor lá de Barbarian, surge mais uma oportunidade de observar como o cinema de terror tem evoluído nos últimos anos. O gênero, que já foi marcado por sustos simples e clichês, hoje explora cada vez mais a tensão psicológica, a construção de atmosferas opressivas e personagens complexos refletindo medos contemporâneos e medos sociais. Alguns filmes recentes vêm testando os limites entre o terror, o horror explícito, o suspense psicológico. Umas produções como essa, colocam essa discussão até como ponto de partida, em como o terror consegue impactar sem depender apenas de jump scares do terror que são bem convencionais. At 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs and into the dark, and they never came back. Isso significa que A Hora do Mal, do diretor Zack Cregger, acertou realmente em cheio? Infelizmente, na minha experiência, eu não consegui gostar desse filme. E alguns pontos interessantes, como a construção do suspense, as escolhas dos quadros, a fotografia e a direção de arte, além também de uma trilha sonora inquietante, mas assim, realmente tudo aqui é muito pouco valorizado na produção. O diretor, assim como ele fez no seu filme anterior, no seu primeiro filme como diretor de cinema, o Barbarian ou Noites Brutais, lançado em 2022, aqui
né, ele não consegue construir uma narrativa que faça sentido, né, assim, para as regras do cinema. Acho que o grande problema desse filme é, primeiro, a ideia sobre essas crianças que às 2h17 da madrugada correndo de uma maneira totalmente estranha com os braços para trás, e nós como espectadores, né, a gente que está assistindo, o grande problema do filme está na escolha da sua estrutura narrativa, de utilizar vários pontos de vista de diferentes tipos de personagens do filme para entregar uma justificativa a essa história. Na minha opinião, a justificativa que eles trouxeram aqui não fez o menor sentido. Pelo menos eu não consegui entender aquela resolução. São escolhas tanto da direção quanto da montagem que em alguns momentos prejudicam o ritmo da história. Não que a montagem seja ruim, mas ela serve também para fazer você pensar. Idealmente, deveria deixar, né, o filme mais fluido, e em certos momentos a montagem ela até que consegue fazer isso. Mas o ponto é que, ainda falando aqui da própria edição do filme, ao mesmo tempo que ela acerta, ela no mesmo tempo também ela erra. E a direção do Zach Cregger, ela é despida de lógica. Não há um motivo muito claro para a forma como certas cenas são construídas. Eu, por acaso, acho até interessante em como a Julia Garner, ela entrega a sua personagem aqui. Eu não achei ela ruim, né? Só que, como eu costumo dizer aqui nos meus vídeos e nos meus textos lá nas outras redes sociais que eu falo sobre cinema, a sua personagem ela acaba sendo uma ferramenta barata de roteiro. Ela é sim a protagonista, né, uma das personagens principais, a principal do filme, mas chega um momento em que o filme ele desperdiça um talento da atriz, como um roteiro muito esquisito que não sabe desenvolver muito bem a sua personagem. Ela passa, né, por todo aquele caos de ser acusada de, né, do envolvimento ali com as crianças. Afinal, foram 17 crianças que desapareceram ali, né, na trama, isso ali ainda no primeiro ato. Acho que parte da investigação da polícia também é muito mal explorada aqui. Até o Benedict Young, né, que interpreta lá um detetive, que inclusive ele é um excelentíssimo ator, mas aqui o diretor Zach Cregger, ele não consegue explorar bem o talento desses atores. Ele não dirige, né, direito o seu elenco. E assim, até que algumas cenas pontuais, como uma loja de conveniência, que são muito bem dirigidas e conseguem gerar ali uma tensão, mas são momentos isolados do filme. A narrativa, no geral, ela é muito ofuscada pelo roteiro do próprio Zach Cregger. Algumas ideias até que funcionam, mas outras não. A fluidez na história, por um lado, ela até que acerta, mas por outro, ao mesmo ponto, ela falha miseravelmente. A estrutura fragmentada que mostra o ponto de vista da Justine, né, a personagem da personagem da Julia Garner, do personagem do Josh Brolin, do personagem do Benedict Young, né, das crianças envolvidas, do menino, né, daquela outra criança que foi a única pessoa lá que estava na sala, e de vários outros que vão passando ali no filme que você não vai entender. Mas por que existem tantos pontos de vista? Por que existe essa estrutura narrativa e por que o diretor está fazendo isso? E chega uma hora no filme, eu não vou dar nenhum spoiler, né, que ocorre uma revelação que simplesmente não faz o menor sentido. Essa escolha, ela acaba deixando a história muito mal construída. Ainda falando da direção, ela opta primeiro por plantar esse questionamento sobre as crianças saírem às 17 da madrugada, andando pelas florestas e ali desaparecendo, e você não sabe para onde elas vão. Depois disso, você acompanha as consequências, que inclui toda a questão da investigação e da personagem
personagem da professora, né, a Justine, né? Só que assim, existe uma quebra ali aquela quebra é que quebra o filme. A narrativa, ela até nos mantém subdivididos. Será que ela realmente não tem nada a ver com isso? Afinal, por que foram essas crianças e por que não foram outras crianças? O filme, ele provoca com essas dúvidas e eu me questionei muito porque exatamente foi aquela sala em específico. Será que existe aqui algum simbolismo, algum número ou algum código que fizesse esse sentido? Esse é o grande dos problemas de A Hora do Mal. O filme, ele levanta questões até que importantes, mas não as explora, né, de forma alguma. Sabemos que há um motivo ligado ali a um ritual, né, de uma personagem que, assim, spoilers, né, de uma personagem lá que é a tia ou a avó de uma das crianças, mas a forma como isso é apresentado é muito confusa e muito mal estruturada. E o senhor Zack Cregger, ele sempre está dizendo em estrutura na narrativa, mas ele não consegue trabalhar muito bem isso, e eu acho que isso perde demais na experiência que a gente como público está tendo, né, no seu filme. Ele está entregando coisas que não fazem muito sentido, e aí é que tá, eu não consigo entender como que muitas pessoas acharam que esse era um dos melhores filmes de terror do ano. Tá, tem uma questão ali que muitos cinéfilos, né, principalmente para quem gosta muito desse pós-terror, né, que de pós-terror não tem nada, porque não existe pós-terror, né, que esse terror psicológico assina bastante, mas não é legal, porque o filme ele não tem ele não consegue construir muito bem boas ideias aqui. Assim, algumas atuações são minimamente interessantes. Como eu falei, eu gostei particularmente da Julia Garner, né, e da personagem da tia Gladys. Tem uma relevância na trama e segundo algumas fontes aqui que eu pesquisei, parece que estão desenvolvendo uma espécie de spin-off para essa personagem, o que eu não entendi muito bem, mas beleza. Há bons momentos, né, com o personagem do Josh Brolin, do personagem Austin Abrams, o Benedict Young e a Alden Ehrenreich, esse atorzinho aqui, né, que interpreta um dos policiais, que é o Paul. Outros personagens, eles surgem aqui e ali, mas no geral a forma como eles são apresentados não fez muito sentido para mim e eles não são muito bem desenvolvidos. Até mesmo a pequena participação do Justin Long, né, que esteve lá no filme, né, Noites Brutais, ele não acrescenta muito na história, muito no que a história quer, né, oferecer ali e tal, né. O grande problema central é que, apesar de levantar tantas questões e criar elementos interessantes, o filme não consegue entregar respostas muito óbvias ou coerentes dentro daquela narrativa, dentro daquela proposta, né, deixando a história um pouco confusa e parcialmente desperdiçada. Além do mais, existem inclusive alguns tropos narrativos, né, assim, dispersados ali, né. Parece que na reunião, né, das ideias no roteiro foram simplesmente colocando ideias sem muita organização. Não sei se, além do Zack Cregger, haveria outros roteiristas, né, envolvidos na produção, mas fica evidente que essa narrativa ela ficou muito fragmentada e muito mal estruturada. Eu queria fazer aqui uma certa comparação com um outro filme, né, que é Acompanhante Perfeita, dirigida por Drew Hancock, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse filme que eu amei, e que também foi escrito e produzido pelo Zack Cregger, né. É um filme muito diferente, né, da Hora do Mal, mas lá o filme ele consegue abordar críticas contemporâneas como a dependência das inteligências artificiais de forma muito clara.
Enquanto aqui, né, em A Hora do Mal, ele não consegue organizar as suas ideias centrais. Falando especialmente desses tropos narrativos, ainda só para a gente finalizar esse ponto aqui nesse vídeo, um ponto interessante é o uso do tropo que é o Wrongly Accused Protagonist, né, ou a protagonista injustamente acusada. A professora, a Justine, ela é apresentada inicialmente como essa possível culpada. Ela é questionada pela polícia, perseguida pelos pais e pela comunidade, e o público é levado a duvidar. Por isso que eu até mencionei aqui que ela realmente não tem culpa no cartório. São dúvidas que a gente... É um preconceito, né, que a gente tem com a sua personagem, mas são pontos que o filme também vai levantando. E a solução apresentada aqui é rasa, clichê, e que não faz, e eu vou repetir de novo, não faz o menor sentido o que o Zach Cregger traz aqui. Eu ainda fico confuso, né, com o envolvimento dos rituais ali, né, da tia Gladys no tema do filme. Será que seria algo simbólico, uma presença sobrenatural, ou apenas um detalhe mal colocado na trama? O problema central, né, só para finalizar aqui, é que se você escolhe essa forma específica de contar a sua história, você precisa também fechá-la de uma maneira lógica, racional e consistente. E nesse caso, para mim, o filme não fez sentido. O filme ele levanta várias questões, mas falha ao tentar resolvê-las, deixando aqui a narrativa um pouco desconexa e pouco satisfatória. Eu entendo que tem pessoas que gostaram do filme e eu não estou aqui dizendo que a minha opinião está certa e a de vocês estão errados ou vice-versa, mas eu não consegui apreciar o que as pessoas viram, que eu vi realmente um filme totalmente perdido em todas as ideias que ele tentava colocar, mesmo que o roteiro não faz jus à sua personagem. A atriz consegue sim transmitir tensão, insegurança, mas acaba sendo limitada pela forma como a direção, né, constrói uma narrativa que meio que esquece a sua personagem e o potencial que temos aqui, uma atriz maravilhosa tentando atuar num filme que não é tão maravilhoso assim. O Benedict Young, que interpreta um detetive, né, o detetive principal, ele é outro ponto positivo, ele é um ator excelente, mas o diretor Zach Cregger não consegue explorar o talento desse ator completamente. O mesmo vale aqui ao Josh Brolin e o Austin Abrams, que tem até bons momentos, inclusive o Austin Abrams ainda mais, né, que tem ali umas coisinhas no meio do filme que envolve seu personagem que eu já não sei mais, mas é isso, né? A tia Gladys, a personagem secundária que aparece ligada aos rituais, ela tem sim uma certa presença, o que pode até render um spin-off de prestígio, mas o seu papel nesse longa. E com isso, eu quero deixar muito claro que o filme ele não é a pior coisa do mundo, a pior coisa que eu assisti no cinema, né? Muito pelo contrário, é um filme até que mediano, né? Não chega a ser uma coisa horrorosa ou a pior coisa que eu assisti em 2025. Mas também eu não posso dizer que eu achei ele um dos melhores filmes de terror do ano, né? Ele tem sim alguns critérios, mas ele não conseguiu me chamar a atenção de certa forma que chamou, por exemplo, a sua atenção. Eu simplesmente não consegui me conectar tão bem, né, como as outras pessoas se conectaram com esse longa. Eu acho mais interessante, por exemplo, o que aconteceu em Faça Ela Voltar, que aquele filme ali ele é muito bem construído. E alguns elementos não me chamaram muito a atenção, a direção, a montagem, as atuações e também a trama. Final, A Hora do Mal me parece um filme meio bobo, sem muito sentido e bem capenga. Poderia funcionar se tivesse um foco claro, mas esse foco, infelizmente,
não existe aqui, e isso acabou atrapalhando bastante a minha experiência. E eu fecho aqui A Hora do Mal com a nota 4. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre cinema, cultura pop, listas de recomendações para você assistir nos seus streams e muito assunto sobre cultura pop. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas, valeu e até o próximo. Yeah.